Cada vez mais, a tecnologia vem ganhando espaço e, com isso, realiza atividades que até então eram de exclusividade de pessoas. Depois da Revolução Industrial, a necessidade de automação se tornou cada vez mais evidente, e com isso, os esforços para automatizar tudo aquilo que envolvia uma certa repetição nas atividades humanas passaram a ser cada vez mais evidentes. E, consequentemente, os resultados cada vez mais nos surpreendem. Recentemente, a inteligência artificial vem ganhando notoriedade e, com isso, gera várias discussões, inclusive no campo filosófico, do qual abarca várias questões, como, por exemplo, moralidade e ética. E a inteligência artificial que vem ganhando repercussões atualmente é o ChatGPT. Afinal, o que de fato ele é e o porquê gera tanta repercussão assim? E será que chegaremos a tal ponto em que um dia a inteligência artificial substituirá a inteligência humana? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados ao comportamento humano, filosofia e literatura, então este é o seu lugar. Peço que clique no botão inscrever para que você possa estar a par de todo e qualquer novo vídeo que aparecer por aqui. Como falei na parte introdutória, a questão da automação é algo que vem sendo cada vez mais sendo buscado pelas empresas, profissionais liberais ou qualquer outra pessoa que queira facilitar o seu trabalho em detrimento de atribuir as atividades que são mecânicas para um robô fazer, seja ele físico ou virtual. Até aí tudo bem, qualquer forma de facilitar o dia a dia, fazendo com que sobre tempo para se dedicar a outras atividades mais complexas que requerem características humanas para se fazer, isso é algo positivo. Mas, como tudo tem seus prós e contras, chega num determinado momento em que há um dilema. Dilema esse que faz com que as pessoas questionem até que ponto terceirizar uma atividade de fato vale a pena. Depois da Revolução Industrial, o processo de criação de máquinas que facilitassem o trabalho humano passou a ser cada vez mais evidente. Naquela época, havia muitos trabalhos insalubres, pessoas que corriam risco, por exemplo, de ter algum membro amputado no exercício da sua atividade profissional, ou até mesmo um desgaste físico e, consequentemente, um emocional por conta de cargas de trabalho excessivas, fez com que a automação ela se tornasse algo muito viável para aquela época e, consequentemente, hoje nos dias atuais. É claro que as intenções empresariais não foram só intenções boazinhas. Havia toda uma necessidade também de terceirizar o trabalho humano para evitar ter que pagar um salário para uma pessoa. E se um robô faz uma atividade tal como um humano faz, por que pagar 20 pessoas para fazer uma atividade que um robô pode facilmente fazer sozinho e também com um certo grau de perfeccionismo? Deixo à parte essa discussão sobre a questão trabalhista da coisa para focarmos apenas no ponto principal aqui do vídeo, que é sobre o ChatGPT. Até então, a máquina não conseguia emular a inteligência humana, até que, de algum tempo para cá, com o advento da internet e também a sua popularização, cada vez mais foram feitas pesquisas para que pudesse tentar, de alguma maneira, emular o pensamento humano de modo tal que pudesse proporcionar uma forma de inteligência, ainda que seja num nível básico. E com o passar dos anos, isso foi cada vez mais sendo aperfeiçoado. Os algoritmos de redes sociais são um belo exemplo disso. E hoje, depois de tantas pesquisas, nós nos deparamos com esse chat, que ele tem como finalidade e objetivo, dentre outras coisas mais, funcionar de uma maneira positiva, no sentido de otimizar a questão da produtividade de algumas pessoas, quando querem otimizarem seu trabalho, obtendo, através do ChatGPT, algum texto rápido sobre algum assunto especificamente falando. É como se fosse uma pesquisa do Google, porém, ele traz uma informação mais específica sobre aquilo que foi perguntado. Inclusive, dá até para você conversar com ele assuntos de uma maneira geral, como se estivesse conversando com uma pessoa de verdade. É claro que nada substitui aquele calor humano, aquela interação gostosa de ter uma pessoa frente a frente com você, mas, de alguma forma, ele consegue manter um diálogo sobre qualquer assunto que você se dispõe a escrever ali para ele. Obviamente, ele não se coloca como um detentor da verdade, pois, nos termos do chat, é escrito que alguns erros podem acontecer.
porque ele se baseia em tudo aquilo que está disponível na internet. E como sabemos, nem tudo que ali está disponível, de fato, é a verdade das coisas. Por isso, se ele é utilizado apenas como um meio para se obter um fim, pode sim ser uma ferramenta de grande valia para qualquer pessoa que resolva fazer alguma pesquisa ou entender sobre um assunto e assim sucessivamente. Há versões também desse chat GPT que são capazes de interpretar imagens. Uma nova versão, que é a 4.0, dá ao usuário esta possibilidade. Você joga uma imagem lá e ele caracteriza tudo aquilo que está em torno dela. Ou seja, é a inteligência artificial tendo uma capacidade interpretativa acerca daquilo que está sendo visível, ainda que não seja em textos e apenas imagens. Às vezes dá até um medo, não? De uns dias para cá, eu venho fazendo diversos testes em relação à ferramenta, inclusive verifiquei que algumas informações que ela fornece não coincidem como verdade, como por exemplo, fiz perguntas sobre quem ganhou as eleições do meu município. O chat errou no primeiro momento, quando eu indaguei ele se realmente a resposta estava correta ou não, ele me pediu desculpas. Fora outros assuntos que eu também o perguntei. Perguntei a ele, por exemplo, qual era o autor de um determinado livro específico, ele me deu uma informação errada, e aí eu perguntei, você tem certeza disso? E logo em seguida ele corrigiu por ter colocado uma informação errônea. Por isso que eu vos digo que, ainda que a inteligência artificial ela é algo que você pode usar como um norte, ela não deve ser considerada como a fonte final de uma determinada pesquisa. E outro ponto que muito me chamou a atenção no chat GPT, que ele avalia o contexto da conversa. Como você pode ver aí na tela, aparecem conversas sobre um determinado assunto e uma vez que você vai alimentando o chat em relação a perguntas que têm a ver com aquilo que ele já respondeu anteriormente, ele vai entendendo sobre qual assunto que você está falando e dentro daquele contexto ele vai te dar respostas apropriadas, levando em consideração aquilo. O que eu achei muito interessante porque é como se de fato você estivesse num diálogo com uma outra pessoa qualquer, sem precisar de tomar notas de coisas que fora dito anteriormente. Outro ponto interessante é que se você pedir para o chat produzir algum texto, ele prontamente digita, quase de maneira automática, o texto sobre algum assunto que você solicitou que ele fizesse. É como se ele pegasse compilados a respeito de algum assunto em específico através de várias fontes da internet e, com isso, fizesse um texto único para te entregar de acordo com aquelas diretrizes que você solicitou a ele. Num primeiro momento, isso chama muito a atenção de uma maneira positiva, mas depois vem alguns questionamentos. Até que ponto que esse chat ele consegue de fato produzir alguma informação coerente e de que maneira que, uma vez que estamos conversando com ele e ele passa a nos conhecer, saber dos nossos gostos, das nossas particularidades, ele pode usar isso a favor dele mesmo, uma vez que entendemos que ele é apenas uma ferramenta de uma das grandes empresas aí do mercado tecnológico e por isso a nossa vida já está muito exposta na internet através de todas as nossas pesquisas feitas através do Google, das redes sociais e agora existe mais essa possibilidade. Ele já vai entender um pouco mais a fundo sobre os nossos gostos e preferências. E com isso, pode utilizar todas essas informações sobre nós mesmos para ser usadas a favor de empresas de um modo geral. Então, este é um ponto de atenção que requer um certo cuidado. Outro ponto que é importante de dizer aqui é que ele foi alvo de uma certa crítica, principalmente em relação aos profissionais da área da educação, porque, como eu disse, essa inteligência artificial é capaz de produzir textos e, com isso, pode muito bem ser utilizado por estudantes para tentar ludibriar ao responder algum questionário das escolas, universidades, seja através de textos ou coisas assim nesse sentido. Por isso que a crítica ela se mantém justamente por essa questão de terceirizar o pensamento. Ou seja, se você é um estudante e não quer produzir um texto, você pode ir lá na inteligência artificial e solicitar a ela que produza aquilo para você. E de repente mudar algumas palavras para que aquilo não fique tão na cara de que foi copiado de algum lugar. Considero sim essa crítica muito válida porque é algo característico de nós, seres humanos, procrastinar. Simplesmente o cérebro humano é programado para evitar ter o máximo de gastos de energia possível. E com isso, se há uma ferramenta que pode pensar por você, ainda que de maneira ali na superfície, nós tendemos a seguir o que é mais fácil.
Quando digo nós, estou me referindo à espécie como um todo e não generalizando os indivíduos em sua particularidade. Por isso que é importante avaliarmos toda e qualquer ferramenta que se apresente diante de nós de uma maneira cética, mas sem ser aquele tipo de pessoa aversa à tecnologia e também resistente quanto às mudanças. Você pode muito bem utilizar aquilo a seu favor, sabendo dos malefícios que aquilo pode te proporcionar. Então, se você usa de uma maneira ética, acredito que não há nenhum problema nesse quesito. Outro fator que é alvo de crítica por parte do chat é a questão de eventuais perdas de emprego com relação ao fato de a inteligência artificial produzir coisas voltadas para o ramo intelectual de uma maneira muito parecida com seres humanos. Pessoas que trabalham com produção de texto, como por exemplo, jornalistas, alguns escritores, até mesmo alguns educadores, algumas pessoas que trabalham em serviços de atendimento ao consumidor, talvez possam até se preocupar com relação ao fato de a inteligência artificial estar se desenvolvendo de tal modo que, de repente, possa substituir este lado intelectual da coisa. É uma preocupação válida porque tudo que é novidade, que visa automatizar o trabalho humano, de fato é comprovado ao longo da história que há perdas de emprego, como foi na Revolução Industrial, como aqui citei. Trabalhos que antes eram feitos por humanos não mais precisavam ser feitos por conta de máquinas operando ali a todo momento. Só que, apesar desta questão intelectual do chat, a gente pode observar que ele é uma máquina que busca informações através de fontes já descritas. Por mais que ele tenha uma característica, ao produzir alguma coisa, ele não consegue colocar sentimentos. Tanto é que algumas perguntas que eu fiz para o chat, no sentido de identificar alguma opinião dele, ou então algum sentimento dele em relação a algo em específico, ele foi enfático ao dizer que é uma inteligência artificial e que por isso não faz nenhum juízo de valor, seja ele moralista ou do ponto de vista ético, sobre algum tema específico, que ele apenas coloca informações gerais acerca de um determinado assunto e que ele não toma partido de nenhuma ideologia e por isso ele está isento quanto a estas questões. Portanto, podemos concluir que o chat, por não desenvolver emoções, ele não vai trazer nada de novo especificamente falando, porque ele não emite o seu ponto de vista sobre algum tema. Ainda. Talvez algum dia possa ser programado de tal modo que ele possa, de repente, de acordo com alguns contextos, algumas situações, emitir algum posicionamento sobre algo. No entanto, essa situação, neste primeiro momento, ela pode ser desconsiderada, pois a capacidade humana de avaliar sob ponto de vista filosófico algumas coisas ainda está intacta. E é muito comum, ao observarmos novas tecnologias, entrarmos em um debate sobre o que vai acontecer logo após. A ficção sempre flertou muito com a possibilidade de as máquinas tomarem consciência própria e, de repente, começarem até a competir com os humanos em determinadas situações. É claro que se isso um dia acontecer, de a vida imitar a arte, acredito que isso vai demorar centenas e centenas de anos. Mas como o ser humano, ele realmente tem ambições que fogem da sua capacidade interpretativa da vida, eu não duvido de que isso pode vir a acontecer, de querer elaborar um ser que se assemelhe a ele, para poder assim se auto-intitular como Deus e olhar para aquilo que criou como um fruto de si mesmo, ou seja, um criador observando a sua criação. É claro que esse é um debate que pode gerar várias e várias horas de conversa, mas deixo para vocês essa reflexão. Será que esse chat GPT é apenas a ponta do iceberg em relação ao que está por vir no futuro distante? Na sua opinião, quais são as principais implicações que isso pode trazer a longo prazo no que se refere às profissões que existem hoje, voltadas do ponto de vista intelectual? Quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários, pois é de grande enriquecimento, não só para mim, como para os outros espectadores do Vida Cotidiana, saber o que você tem a dizer sobre esse e tantos outros assuntos que aqui nós abordamos. Então é isso, obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.